bem, a gente não conseguiu transmitir, então a gente vai gravar a palestra da noite de hoje, já que a gente não conseguiu transmitir ao vivo. Que pena, mas faz parte, né? A tecnologia às vezes nos prega essas peças. Vamos aproveitar ao máximo, mas a gente quer, ao mínimo, fazer alguns registros, né? Nós estamos, né, nós, a casa, o Chico Xavier de Camusim, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que carinhosamente a gente chama o Chico, está completando 21 anos este mês. A data mais precisa, dia 14, há 2 dias atrás. São 21 anos, né, de história de a gente ir aprendendo, trabalhando em nome de Jesus, tendo paciência, aprendendo a ter paciência, não perder a paz, inclusive como hoje aqui, né, que a gente não está conseguindo transmitir ao vivo, né, mas a gente vai, nesse dia a dia, a gente vai nessa batalha. Hoje pela manhã a gente fez entrega, né, das cestas da campanha do quilo. Nós conseguimos atender a 70 famílias cadastradas aqui no Chico, né? Então, é sempre uma oportunidade de a gente poder trabalhar no exercício do amor na prática, né? Tanto que a gente fala, né, de caridade, e a gente inclusive diz que caridade é amor em ação, né? E aí a gente tem a grata satisfação de ter, coincidentemente, entre aspas, olhem, vejam as coincidências. Chico Xavier está completando 21 anos. A palestrante da noite de hoje é da casa Chico Xavier, lá de Caruaru. Hoje a gente fez a entrega das cestas e caridade também. E o tema de hoje é caridade, amor em ação. Então, tudo combinando. Tudo combinando. Né? Então, hoje a gente vai ter a grata satisfação de ter pela primeira vez aqui conosco, né, Daniela Padilha, ela, como já disse, né, da casa Chico Xavier, aqui pertinho de Caruaru. Na próxima semana, dia 23, o nosso convidado, né, o palestrante da noite, vai ser Alan Moura, lá do Maria Dolores, também de Caruaru, e ele vai abordar o tema mediunidade com Jesus. É sempre uma oportunidade da gente poder, né, aprendendo cada vez mais. Mas, para a gente aproveitar ao máximo, houve esse atraso aí, a gente vai pedir a ela que ela compense, né, para a gente poder aproveitar ao máximo sobre caridade. Vamos pedir a nossa irmã Cristina para vir fazer a prece inicial e a gente poder aproveitar. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esta casa. E neste momento a gente convida a todos para que possamos elevar juntos os nossos pensamentos e agradecimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui na noite de hoje. Rogamos a espiritualidade boa e amiga que possa inspirar a nossa querida irmã Daniela e assim trazendo a mensagem tão importante para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se fazem presentes, que vêm em busca de consolo e compreender a verdadeira caridade, o sentimento de caridade, que possamos não só ouvir, mas colocar em prática essa verdadeira caridade. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz. Agora sim, vamos pedir a nossa irmã Daniela Padilha para abordar a temática da noite de hoje e, naturalmente, ela vai compensar ali os 10 minutinhos que a gente já tomou dela, né? Me mexe um bocado, aí tem que... Aí, mais um pouquinho.
Aqui. Ah, tá. Pronto. Aqui tá ok? Tá bom? Podemos então? Então, agora oficialmente, né? Boa noite a todos, a todas. Muita paz em nossos corações. Como o amigo já disse, eu me chamo Daniel. Aceitei esse convite de estar aqui com vocês hoje, vindo de Caruaru para Campinas, para a gente compartilhar essas reflexões. Então, e agradecer até pela paciência de Leandro, né, Leandro, da gente ter conseguido encaixar essa data depois de muitas tentativas. Uma paciência danada o homem tem. Além dessa voz serena, muita paciência para a gente ter conseguido alinhar essa minha vinda. Mas saibam que é com muito amor no coração e alegria buscar trazer essas reflexões. Então, que Jesus esteja conosco nessa noite de hoje, cuidando dos nossos corações, das nossas mentes, para que a gente saia daqui com alguma reflexão que possa impactar as nossas existências, que possa mudar o transcurso das nossas decisões, que possa realmente fazer da gente diferente com relação a essa virtude tão sublime que é a caridade. E aí eu pensava, o que levar de tema para o mês de aniversário dessa casa, que tem um patrono como Chico Xavier. 21 anos, né, como a gente estava dizendo aqui, fez essa semana, e olha que responsa ser a primeira pessoa que vai falar depois do aniversário de um ano aqui da casa. E aí eu pensei, homenagear o patrono da casa. E que palavra seria um sinônimo de Chico Xavier, se não caridade? E como é a caridade, se não o amor posto em prática? O amor que sai da teoria e vai para a ação, que vai para o exemplo, que vai para a transformação. Então, pensando, Dani, qual é o tema? Eu já sabia que eu queria falar sobre Chico ou sobre o exemplo dele. E aí, um dia, lá na casa de Chico, veio aquele lampejo. Eu já tinha essa blusa, que é uma homenagem do Grupo Alvorada, né? O Grupo Alvorada tem uma música que se chama Amor em Ação, e fala caridade e amor em ação. E eu disse, eu vou até com essa blusa, que eu vou combinando com tudo. Então, por isso, como uma homenagem ao um dos exemplos, né? A um desses emissários de luz que nós temos para copiar as atitudes que temos com Chico Xavier, para homenageá-lo, homenagear esse amigo que foi esse exemplo de amor, na verdade, esse exemplo de amor ao próximo, de abnegação, de atitude, de consolo fraterno. Quantas pessoas foram consoladas pelo trabalho, pela atitude de Chico, e que hoje continuam com mais e mais pessoas sendo consoladas através do trabalho de casas espíritas sérias, de casas que querem levar o estudo sério da doutrina. Então, quando eu vejo aqui grupo de estudos espíritas, é uma felicidade, porque carregar o nome estudos no nome da casa já mostra o quanto se compromete com estar dentro dos princípios doutrinários, de estar de acordo com Kardec e também estar de acordo com todos esses espíritos que colaboram para a nossa transformação. Então, pensando em caridade, pensando nessa virtude, mãe das virtudes, tão sublime que é, pensando em um exemplo, para que a gente saia daquele campo, muitas vezes a gente escuta algumas falas e fica muito no campo das ideias. Quais são as ações que a gente pode implementar? E pensar em ação é pensar em exemplo. E pensar em Chico é pensar em exemplo. Em exemplo desse amor. E Bezerra de Menezes tem uma frase que para mim ficou muito impactante sobre esse tema, que ele diz: amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos. Então, amar por amar na teoria, é teoria de lábios desprevenidos. Hoje a gente vai falar do amor na prática, que é a caridade, que é a ação, que é amar, nós sentimos o amor e quando agimos em prol desse amor, estamos agindo com caridade. Quando saímos do simples sentimento e transformamos o amor em ação, damos de cara com a tal da caridade. Damos de cara com essa mobilização da nossa vontade para despertar o sentimento do amor nessa vivência, nessa ação. Então, como um elemento chave que nós podemos hoje ver na maioria, ou se não em todas as religiões, temos a caridade. Ela parece um ponto capaz de conectar todos nós cristãos em uma só direção.
fazer o bem, amar sem precedentes, amar e não cobrar, amar e não julgar, amar e não condenar. Então, como um lema central do Espiritismo, como objetivo do verdadeiro espírita, além de se transformar, além de domar suas más inclinações, o que é ser caridoso, se não é também se transformar? Se não é domar as nossas más inclinações que faz, às vezes, a gente tropeçar tanto em nós mesmos e magoar tantas pessoas? Então, falar de caridade é lembrar do nosso compromisso enquanto espíritas, de vivê-la em sua plenitude, que é vivendo o Evangelho. É o aspecto moral da caridade que nós vamos falar também, embora saibamos da gigantesca importância do aspecto material que a caridade também pode nos trazer. E aí hoje, né, fazendo uma ordem do que seriam as nossas ideias de hoje, antes de vir para cá, eu ia falar sobre esse trecho do Evangelho que tem fora da caridade não há salvação só no final. E antes de vir para cá, eu mudei a ordem. E quando eu cheguei aqui que eu vi essa frase, eu estou entendendo. Então, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem essa beleza, né, para nós, embora o Evangelho ele fale tanto sobre caridade em tantos aspectos, a chuva está forte lá fora, né? Tá bonito de ouvir. Aí é que faz frio mesmo. Mas hoje vamos aquecer o coração falando de caridade, né? Não falando de sentimento, falando de transformação. E aí, nesse capítulo 15 do Evangelho, quando nós falamos sobre essa questão da caridade, nós temos o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Porque essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, se nós formos pensar no exemplo dos exemplos, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. E quantos emissários de luz vieram compromissados a seguir e a exemplificar essa vivência na medida do grau de evolução que já poderiam carregar? E pensar em tudo isso, pensar em Jesus, aí você pode dizer, não, Dani, mas quantos exemplos? Você está falando de Jesus, você está falando de Chico, exemplos, né, que são tão fortes, às vezes aparentemente tão distantes de nós, pela correção de atitude, pela correção de sentimento. Mas o que nos compete? Pensando que nos compete amar e sermos caridosos dentro dessa gigantesca obra, que é uma luta constante nossa contra o orgulho, contra a vaidade e contra o egoísmo. O que me compete na vitória do bem, na vitória da caridade e na vitória do amor? Quando a gente pensa que Jesus, em todos os seus ensinos, ele aponta a caridade como o farol para clarear a rota da felicidade que a gente tanto busca. Quem é que diz que quer ser infeliz? Você pergunta, alguém aqui quer ser infeliz? Ninguém vai levantar a mão e dizer, eu quero. Buscamos uma felicidade que às vezes a gente não sabe a rota. A gente quer o destino e não busca qual é o caminho. A gente quer o fim, mas não sabe qual é o meio. E hoje nós viemos falar desse meio. Qual é o meio para a gente conquistar a felicidade? Qual é o meio para a gente descobrir como é que a gente pode sorrir num mundo onde a gente passa por dores, por aflições, por sofrimentos, por desafios, por intempéries das mais diversas, por aquelas situações que fogem do nosso controle e às vezes a gente quer se rebelar? Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, quando ele lembra de amar ao próximo, quando ele lembra de perdoar as ofensas, de praticar o bem, de ser indulgente, de não julgar, ele está dizendo para sermos caridosos. Ele está dizendo, em outras palavras, para amarmos sem precedentes. Quando ele lembra do samaritano, que era aquele que ninguém queria, né, ter por perto, e os ortodoxos, os religiosos da época, não achavam a conduta tão interessante. Mas aí Jesus dá aquele exemplo do homem ferido no meio do nada. Passa o sacerdote e nada faz. Mas o que o samaritano faz? Acolhe aquele homem, leva-o para um lugar em segurança e cuida dele. E aí Jesus pergunta, quem é mais caridoso? Aquele que tem a caridade na fala ou nas ações? No discurso ou na vivência? Então, Jesus nos coloca a caridade como essa rota.
que implicitamente abrange várias outras virtudes, como a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E são tantas. E aí, se a gente for para um pouco mais outra passagem do Evangelho, que está lá no capítulo 11, no item 4, nós temos o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, nós já falamos aqui que a caridade como essência das virtudes. Primeiro ponto aqui do Evangelho. E o segundo, como amar ao próximo e fazer com o outro que gostaríamos que fizéssemos conosco, como a expressão mais completa da caridade. Porque é assim que resumimos os deveres do homem para com o próximo. E aí, qual vai ser nossa ideia também? Minhas irmãs encarnadas, meu irmão encarnado e tantos, né? Que estão aqui, que estão nos compartilhando desse momento. Falando, vamos construir. Vamos construir para a gente chegar lá no final falando dessa caridade e amor em ação de novo. Falamos do Evangelho, que lembra que caridade era amar o próximo como a si mesmo. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, a espiritualidade fala de 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Mas, Dani, não está escrito aí amar a... A pilha. Deixa eu ver aqui. Eu continuo, dou uma pausa? Eu liguei o microfone dela. Ah, então fechou. Então vamos lá, vamos seguir. Então, lá nessa questão, que está lá, caridade e amor ao próximo, que é o tema, né, dessa parte desse capítulo. Quando Kardec faz essa pergunta, o que seria a caridade como a entendia Jesus? Por que os Espíritos não repetiram aqui de novo, amar ao próximo? Eles só falaram de benevolência, de indulgência e de perdão. E aí, no comentário de Kardec, vou deixar a amiga colocar aí, que é assim, vai, tem que botar uma força. Deixa eu te ajudar então. Pronto. Aí tu liga, tá? Show. A gente estava fazendo a casa chegou também. O microfone, o microfone não queria funcionar e daqui a pouco dava um erro no cabo. Mas a gente é perseverante, né? O riacho é uma lição de perseverança para a gente. Ele precisa bater em quantas pedras para chegar no caminho final? Agora foi. Pronto. Então, estamos firmes na perseverança, né, amigo? E aí a gente já leva essa lição para a nossa vida. Um riacho que parece tão simples, mas às vezes é capaz de perseverar mais do que nós. Ele não desiste do ritmo que tem que ir. Ele bate nas pedras, ele cai nos buracos, ele encontra com as gramas, ele encontra com tanta coisa no meio do caminho. E a natureza, ela dá a gente tantos exemplos tão sutis. O sol, ele não brilha só para uns. Ele aquece e brilha todos. E assim como o riacho, né, o exemplo da perseverança, e tantos outros que a gente pode citar da natureza, que ele não vai de encontro às leis de Deus. E muitas vezes estamos nós contra essas leis, né? Pegando esse exemplo do que aconteceu aqui há pouco, pegando esse exemplo de falar de amor, de falar de caridade, às vezes estamos passando por dores e sofrimentos e não sabemos por quê. E a resposta é justamente se olharmos em algum momento, nos distanciamos das leis divinas, nos distanciamos do nosso compromisso com o amor e a caridade que todos estamos convidados a tomar como compromisso. A gente só se compromete com o que a gente ama. Eu falava isso na Casa Chica esses dias. Então, o que estamos amando? Quem estamos amando? A que estamos nos dedicando? Em relação ao que perseveramos? Porque muitas vezes encontramos os desafios, aí a gente tropeça e cai e para. E diz, não está pegando a internet. O microfone falhou a pilha. E aí, às vezes, é a nossa vida. Eu tentei perdoar, mas eu não consegui. Eu tentei amar, mas eu não consegui.
Eu tentei ser caridosa, quantas vezes eu tentei dar aquele conselho àquele amigo e ele finge que não é nem com ele. Quantas vezes eu tentei ajudar o meu filho a seguir pelo caminho correto, mas ele não aceita. E quantas vezes eu conversei com meu cônjuge, com a minha companheira, com alguém da minha vivência, para dar o meu melhor, Dani. Eu tentei ser muito caridoso. Mas eu recebi o não como resposta, a porta como resposta, a ironia como resposta. E Jesus nos dá aqui exemplo. Aos pés ali da cruz, ou na cruz, sendo zombado, ironizado por todos, nunca desistiu de nós. E ele, como exemplo dos exemplos, por que aí eu estava falando sobre benevolência, indulgência, perdão? Porque praticar tudo isso é amar sem precedentes. Quando a gente é benevolente, ou seja, quando a gente faz o bem, não há quem possa dizer que não pode fazer o bem. Às vezes a gente pode dizer, não, eu não posso fazer o bem. E no Evangelho vamos encontrar uma frase forte, que ele diz, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar, ou seja, o bem, né? Ser útil na medida das nossas forças. Então, quando a espiritualidade coloca que ser benevolente para com todos é uma forma de caridade, é nós sairmos de casa todo dia que a gente se acorda para fazer diferente no mundo, com a consciência de que queremos dar o nosso melhor a cada pessoa que encostar conosco nesse dia. Que caia na nossa convivência, seja no trabalho, seja no trânsito, seja caminhando, seja em qualquer oportunidade que nós tenhamos de servir. No comentário de Kardec a essa questão, e é por isso que eu achei tão interessante, porque embora não tenha a palavra amor explicitamente na resposta da questão 886, Kardec coloca: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fosse feito. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela vai muito além. Existe a caridade por pensamento, por atos, por palavras. Então, no comentário, Kardec faz menção àquele que a gente falou lá no começo. Amar ao próximo como a si mesmo. E está aí um exemplo de vivermos a caridade. E muitas vezes a gente se pega julgando o próximo, avaliando a conduta dele. Se fosse assim, se fosse comigo, eu faria diferente. Se fosse na minha casa, não seria assim. E nós somos craques de fazer isso, né? A gente sempre tem as melhores soluções. As nossas ideias sempre são as melhores, as mais interessantes. E quando ele coloca indulgência para com as faltas alheias, é para nos lembrar que, quando julgaremos os nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos atos com a mesma força que fazemos com dos outros? Quando vamos nos ocupar realmente em olhar para o que temos que melhorar, o que temos que transformar? Então, já falamos de benevolência, que é fazer o bem no limite das nossas forças. E quando a gente pensa nisso, gente, é pensar hoje, dia 16 de julho, amanhã, uma segunda-feira, o que eu vou fazer de diferente para botar minha cabeça no travesseiro sabendo que fiz o bem na medida das minhas forças, para ser caridosa e me compromissar com a caridade que Jesus espera de mim. Segundo, que eu fui realmente indulgente. Não fiquei procurando o que Cristo tem que melhorar, o que Maria, o que José. Mas eu entendi que eu tenho que ser mais paciente, que eu tenho que ouvir mais, que eu tenho que dizer o que, como. E, por fim, a questão fala de perdão das ofensas. Esse perdão é aquele dos lábios? Ou aquele que vem do coração? E qual é o perdão do coração, senão aquele que lança sobre o passado um véu e que realmente vai ser levado em conta e que realmente faz a diferença? Aquele perdão que a gente ressignifica uma situação, um momento, para dar um novo valor àquele sentimento. A vida nos convida a fazer isso sempre. Lembra quando eu falei da natureza do riacho? A natureza faz isso sempre. Ressignifica a matéria constantemente.
A água que vira chuva, daqui a pouco é gelo, daqui a pouco é vapor, daqui a pouco condensa e já vira outra coisa. E às vezes a gente estagna naquele sentimento. E roda, 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 e não sai daquele cenário. Não vem aquele perdão que a gente precisava. Não vem aquela mudança que a gente precisava. Então, quando a gente pensa em caridade, tem um outro trecho de Kardec, numa dessas viagens que ele fazia aqueles discursos, né, de abertura das reuniões, que ele atesta na Revista Espírita, ele coloca: a palavra caridade tem uma acepção muito extensa. E se eu pudesse hoje deixar um compromisso para nós, quando nós formos para nossas casas, para nossa semana, a palavra caridade ela é tão profunda, gente, que tem tanta coisa sobre ela que a gente ainda nem cogita. Vamos refletir sobre caridade. O que é a caridade na sua vida, no seu contexto, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo espírita, no seu íntimo? O que é ser caridoso para você? E quanto de compromisso nós temos com essa nossa questão de ser ou não caridoso? Então, é uma palavra muito complexa. E Kardec diz: existe caridade em pensamento, em palavra, em ações. Como a gente já tinha comentado aqui. Então, a gente pode ser caridoso com um pensamento que a gente emana para alguém, uma prece que a gente emana para alguém, uma boa palavra que a gente pacientemente diz àquele nosso amigo que às vezes chega irado com alguma situação que aconteceu. Ou é aquele silêncio que doeu tanto para a gente fazer, né? Que às vezes a gente quer contestar, a gente quer rebater, a gente quer dizer, quer acontecer, como diz a história. E às vezes o silêncio é a maior caridade que você poderia ter feito naquela situação. Seja em forma de palavra, seja em forma de ação, ela vai se descortinando para nós de uma série de formas. Então, nós já vimos, o amigo falou, inclusive no início, a caridade material é importantíssima. Doarmos do que temos para satisfazer pessoas que estão em situações difíceis. Ajudar com o pão, ajudar com a sopa, ajudar com o agasalho. Ajudar com a água que mata a sede. Mas e aquela caridade moral? Qual é essa? Qual é a caridade moral que a irmã Rosália fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13? Ela fala da caridade moral que todos podem praticar. Que nada custa financeiramente, mas é a mais difícil de ser praticada. Por que é a mais difícil de ser praticada? E são esse tipo de perguntas que a gente precisa se fazer no nosso momento de reflexão, no nosso momento de prece, para lembrar que a caridade moral consiste, muitas vezes, em a gente se tolerar, em a gente se respeitar. Em um momento que a gente vê, às vezes, o contrário. Seja no ambiente das redes sociais, seja no ambiente dos trabalhos, em que há um estímulo a uma competitividade, às vezes, desregrada, cada vez maior, um que passa por cima do outro. Se não é caridade a gente suportar-nos uns aos outros no sentido de tolerância, não como um fardo, mas como respeito à diferença, respeito ao tempo que cada ser encarnado ou não tem. Cada um tem uma sequência de vivências, de história, de provas, de questões para passar. E quem somos nós de ficar dizendo A, B ou C de quem quer que seja? Então, quando Kardec, na questão 886, diz que a caridade está ali, né? Na verdade, a espiritualidade amiga diz nessas 3 palavras, como benevolência, indulgência e perdão, veja que são todas atitudes que nós temos para com os outros. Eu vou ser benevolente com o próximo. Eu vou perdoar o próximo. Eu vou ser também indulgente para com as faltas alheias. Se é com o próximo, essa tríade nos dá o passo a passo de amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, automaticamente somos benevolentes, indulgentes e também nos perdoamos. Então, embora não esteja de forma nítida, né, nessa questão explícita ali, o amor, a palavra amor, mas ela está aqui embutida, como que, né, hoje eu vim de slogan e tudo na blusa, caridade. É o amor na prática. É o amor em ação. É o amor na vivência. Então,
quando a gente passa no próximo item desse mesmo capítulo do Evangelho, já o Espírito Adolfo diz que a caridade sintetiza todas as virtudes. Isso é muito sério. É como que dela vão emanar as demais. Da caridade nós temos tantas outras que podem nos levar ao caminho da paz. E aí ele diz, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. E aí você pode me dizer, tá certo, Dani, mas você ainda está no campo subjetivo. Você não me deu um exemplo ainda direito. Como é que é a caridade na prática? Vamos para a prática? Como praticar essa danada? Aí vamos trazer Emmanuel, que temos a honra de ter as mensagens desse amigo espiritual através do trabalho de amor, abnegação e caridade de Chico Xavier. A maioria, né, das mensagens que nós temos acesso de Emmanuel são através do trabalho, da doação, da abnegação de Chico, para nos legar tantos ensinamentos, para nos trazer as rotas, que se ainda não ficou claro, né, com Jesus, vem Kardec. Se ainda não ficou claro com Kardec, vem Chico, como diz lá no interior, debulhar, né, o mundo espiritual com as obras de André Luiz. Vem Chico falar de amor, de caridade, né? Vem Chico, na verdade, vem Emmanuel através de Chico, falar de amor, de consolo, de trabalho, de formas que a gente fala, nossa, isso é a minha cara, é a minha realidade. Quando a gente está ali no meio de uma aflição, pega um livro tipo um Fonte Viva, um Pão Nosso, um Ceifa de Luz e abre, e a mensagem parece que foi feita para a gente naquele momento. Então, às vezes, a gente está no olho do furacão sem saber o que fazer, o que seguir. Abre uma leitura como essa. Entre em contato com o Evangelho, a fonte que nos guia. Vamos beber na fonte dessas obras. Às vezes a gente fica procurando respostas de tantas formas, quando as respostas estão tão claras, tão práticas, em tantas obras que nós temos acesso. Imagina antes de Chico, sem essas obras, eu fico pensando. Não falo que em Kardec não encontramos a consolação prometida, encontramos uma rota muito que segura do que fazer. Mas as mensagens de Chico parecem aquele bálsamo da nossa mãe, quando parece que tudo dá errado e ela chega e abraça a gente. Então as mensagens dele, através dele, na verdade, de tantos espíritos como Emmanuel, André Luiz, são para nos deixar esse legado do exemplo. E eu vos pergunto, meus irmãos, que exemplo queremos deixar? Se hoje fôssemos fazer uma retrospectiva do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, da nossa vida, que palavra resumiria-nos? Como caridade resume Chico? Como bom senso resume Kardec? Como humildade pode resumir André Luiz, que teve que se despojar de tantas questões que ele tinha? Que palavra seria o nosso estandarte, a nossa bandeira? Mas não pelo que a gente só quer, pelo que a gente é, pelo que a gente exemplifica, pelo que a gente mostra, pelo que a gente transforma. Então, se a caridade ainda não está na nossa vida com tanta força, que bom que nós temos a oportunidade de começá-la, ou de melhorá-la, ou de implementá-la, ou de fazer diferente. Mas lembra que eu estava falando como era que a gente ia praticar essa caridade? Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 31, Emmanuel fala sobre uma passagem de Paulo, e o tema desse capítulo é com caridade, que é na parte, né, da primeira carta aos Coríntios, que ele fala, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo nos dá essa recomendação. Então, pensando a caridade como a fonte, né, das virtudes que nós falávamos anteriormente, que é o contrário do egoísmo, o contrário do orgulho, Emmanuel vai nos dizer, através e fazendo a interpretação dessa passagem de Paulo, ele diz, muita gente não entende a caridade que não seja naquele aspecto de repartir o pão, ou seja, a caridade material. Que não seja aquele aspecto de quando tem uma calamidade pública,
Às vezes, nesse período de chuvas, né, que nós estamos aí com chuvas mais fortes, tantas coisas, tantas casas, tantas pessoas desamparadas. Vemos nas nossas ruas, não precisa nem as chuvas, né, mas sempre nas nossas ruas, pessoas em situações complexas, com fome, com sede. Como é importante essa caridade. Como é importante dar o pão do corpo. Só que Emmanuel, ele nos convida a ir um pouco mais além. Um pouco além da caridade material. Porque ele vai dizer e nos lembrar que ela é a meta fundamental da nossa vida, do nosso encontro de plenitude com o Evangelho. É aquela que vai além desse aspecto apenas assistencial, que tem sim sua importância, que tem sim seu valor e, sem dúvidas, sua necessidade dentro desse contexto. Quando a gente lembra de Jesus, né, que em cada ato dele irradia caridade, irradia humildade, por viver de acordo com os preceitos e com as leis divinas, quando a gente lembra de tudo isso, a gente pensa, tá, qual é a caridade que vai além das questões materiais, das calamidades públicas, do pão? E aí Emmanuel diz, Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Todas é uma palavra muito forte. Tudo, todos os nossos atos, um dia serão permeados de caridade. Basta quem essa escolha. Mas vamos apertar em um botão mágico e de um dia para o outro praticarmos a caridade sempre? Não. Mas podemos, pela vontade, decidir ser mais caridosos em todas as oportunidades que nós tivermos. E aí Emmanuel nesse texto diz, estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude da caridade. Todas as potências do Espírito devem ajustar-se a esse preceito divino. Sabe por quê? Aí ele diz, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Eu achei incrível, ele colocou mais 6 verbos para nós praticarmos a caridade. E vamos falar de cada um. A caridade em falar. Em falar a palavra amiga, o conselho que edifica. Em falar, às vezes, aquilo que a pessoa não queria escutar, mas é aquele conselho que talvez transforme uma existência. É falar com amor. Às vezes, a gente quer falar, quer dar um conselho, e a gente fala que arrasa com a pessoa. Como é que Jesus falaria? Jesus ainda está distante? Como Chico falaria? Se Jesus e Chico ainda estão distantes, como aquela pessoa que para você é um exemplo de amor e de serenidade falaria? Então, a caridade na palavra. A gente fala um bocado disso lá na casa Chico. Caridade na palavra, caridade na palavra, caridade na palavra. Porque às vezes, através da palavra, através da boca, a gente desfaz o que a nossa mão acabou de fazer. Damos o pão, damos o alimento, mas o olho está julgando, a boca está criticando. Então, a fala é o primeiro verbo que Emmanuel coloca. Estejamos com a nossa fala alinhada à caridade. E aí ele faz o contraponto, né? Falar e ouvir. O silêncio. A escuta sincera. A gente lidar com o silêncio, às vezes o silêncio incomoda um pouco. Eu adorei ali, ó. O silêncio é uma prece. O silêncio, às vezes, faz a gente escutar nós mesmos, a nossa consciência e as respostas para as nossas perguntas. Aí a gente pergunta e esquece de escutar. E como é que a gente vai saber o que fazer? Quando as intuições estão ali, ó, na nossa consciência. Ou no amigo que está querendo dar esse conselho que a gente acabou de falar. Então, ser caridoso é também ouvir. Emmanuel vai para o terceiro verbo, impedir. Esse é mais forte. Muitas vezes a gente precisa impedir. Quando um pai diz não a um filho, para que ele, muitas vezes, não caia pelos desregramentos milhares que podem
chegar na existência daquele espírito que está sob sua guarda, enquanto somos pais, mães, responsáveis, familiares. Então, muitas vezes, a gente precisa dizer não. E dizer não também é ter caridade. É pensar que, muitas vezes, aquele outro espírito ainda não tem capacidade de discernir como nós já temos. E se nós temos mais capacidade de discernir, nós temos muita responsabilidade com essa capacidade. E aí, às vezes, a gente vai precisar dizer não. Para que a gente impeça a queda, mas que a gente não julgue se ela acontecer. Porque o próximo que não seja impedir é favorecer. Ou seja, vai chegar um momento que nós também vamos precisar estimular, dizer sim, abonar, dizer vai, é isso aí. E quando é que a gente vai saber o que fazer? Se fala ou se escuta? Se impede ou se favorece? Se diz não ou se diz sim? Se sorri ou se chora? Quando a gente trabalha o nosso coração, quando a gente trabalha a nossa capacidade de sentir, a gente vai ficando cada vez mais preciso na decisão acertada, no ritmo do Evangelho. A gente vai começando a ser um maestro cada vez menos desafinado. A gente desafina com as nossas paixões, com as nossas explosões. Aquele instrumento que está ali, saudável, ativo, a gente desafina com os nossos vícios. Com os nossos eu não consigo, eu só sei fazer assim. Só funciona assim comigo. Será? Será que também não é caridade topar se transformar? Se você quer que o outro se transforme e seja melhor a cada dia, por que às vezes parece que não queremos isso para nós mesmos? Porque às vezes a gente tem compromisso com o outro e não tem com a gente. Às vezes a gente diz, Cris, vou chegar na sua casa de 7h30. Mas quando é comigo mesmo, de 7h30? Da 8h30, nem também esqueci mesmo, era um compromisso. Próximos verbos que Emmanuel fala, esquecer e recordar. Então, nós já falamos de falar e de ouvir, impedir e favorecer, esquecer. Se não é perdoar. Lembra lá do que a gente falou? Benevolência, indulgência, perdão. Se não é renovar uma memória afetiva diante de alguém ou de uma situação que nos aconteceu. Passamos por aquilo, doeu no nosso coração, ficamos magoados, tristes com alguém. O que é perdoar, se não transformar, virar, ressignificar aquilo ali? Dani, como é que a gente faz isso? Com muita vontade. Porque não é fácil botar, como eu digo, aperta no botão que vira a chave, não. É muito silêncio, é muita prece, é muita vontade de querer. Me desculpe até um pouco de redundância, né? Mas no próprio Evangelho diz que a fé é a vontade de querer. O que é querer? Querer querendo se transformar. Querer, então, esquecer o que tiver que esquecer. É perdoar o que tiver que perdoar para renovar. Quando a gente faz isso, a caridade demanda de nós essa, digamos que, diluição de mágoas. Diluir. E o que é diluir? É a gente colocar água em um certo líquido, por exemplo, e ele vai ficando cada vez mais aquoso, com menos concentração. Então, diluir as nossas mágoas, diminuir os nossos rancores, os nossos excessos. Porque os erros dos outros parecem tão graves conosco. Por falta de ressignificarmos isso. E por fim, Emmanuel diz, é hora de esquecer, mas caridade também é recordar. E recordar o quê? Se não os exemplos que nós temos. Se não, por exemplo, o exemplo dos nossos pais. Que quantas renúncias precisaram fazer para nós estarmos onde estamos hoje? Os exemplos, ou o exemplo de Jesus, que tanto fez por nós e hoje ainda faz. O exemplo de Chico, que lá de onde está, não tenha dúvidas que vibra e se alegra com a união de casas,
com a união de corações sinceros, com a união de pessoas que querem transformar suas famílias, sua sociedade, seu bairro. Mas se não for de um em um, lembrando desses, como eu posso dizer, benfeitores, né, que pavimentaram as ruas para nós, eles passaram pelas estradas enquanto elas eram ainda de terra, aquela estrada mais difícil. Hoje já tem pavimento para a gente passar. E é nossa obrigação cuidar dessas estradas, para quem vem também, passar na estrada pavimentada. E aí eu volto. Quando falarem de nós, de que vão lembrar? Quando falarem de nós, por exemplo, de que vão recordar? E o que é que nós também queremos que esqueçam? Que nós esqueçamos, deixamos para trás aquele velho homem, aquela velha mulher que não combina mais com o que a gente quer ser, com quem a gente quer se tornar. Então, quando a gente fala em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar, que o recordar fique forte em nós. Para quando a gente quiser esquecer do exemplo de caridade, a gente se lembre. Mas quando a gente quiser lembrar daquela mágoa, a gente corra para esquecer. Que a gente saiba a hora certa de falar ou de silenciar. E é assim que o nosso coração, nessa prática, vai começando a entender a hora certa de cada coisa. A hora certa do que ser ou não ser. Essas potências, elas vão se descortinando. E Emmanuel ainda diz, o tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Ele quer dizer aqui que a boca vai se unir só às mãos que fazem, mas as que dizem, sem magoar. Os pés da transformação que faz a gente sair do lugar, que faz a gente se movimentar. Os ouvidos que faz com que a gente aprenda o caminho correto. É ali aquela entrada de alguma comunicação, de alguma mensagem, de alguma reflexão. Então vejam que de uma coisinha de Emmanuel, uns trechos simples, como a gente pode se aprofundar? Como a gente pode ver o que não está escrito, né? E aí Emmanuel ainda diz, sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, que gera complicações. Então, Dani, quando ser caridoso? Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Então é tudo, gente. Todas as nossas ações. Pega lá o seu dia, desde a hora que o despertador toca para você sair do quentinho do lençol. Você tem chances de ser caridoso, de ser caridosa, de transformar e de se transformar, de ouvir e de falar, de perdoar ou de relembrar. Todas as oportunidades são dignas de sermos caridosos. E aí ele coloca, se não encontras retribuição no domínio do entendimento, quantas vezes somos incompreendidos? Hoje eu falei várias vezes de exemplo de pais, né? Pensa numa turma que é mal compreendida. São os nossos pais. Os nossos avós, os nossos... que tanto nos ensinam, tanto se dedicam. A gente faz esforço para compreender essas pessoas. E nós, enquanto pais, estamos nos esforçando para entender que nossos filhos não vivem mais a realidade que nós vivemos lá atrás? Não sou mãe. Talvez seja. Mas saber dessa importância. Saber de olhar para as mínimas coisas. Para o mínimo bom dia. E pensar naquela menina lá de Caruaru que falou para a gente ter caridade em tudo. Em toda oportunidade. Em toda chance que a gente tiver de dizer, eita. Ela fala que, às vezes, né, se exaspera com algumas coisas, aí lembra, Jesus, foi eu que pedi. E a gente lembrar que muitas vezes são provas, são desafios que nós mesmos colocamos lá no nosso planejamento. Aí, às vezes, a gente está com preguicinha de querer cumprir, está com o coração revoltado, está com vários sentimentos que são contrários àquilo que a gente precisa desempenhar. Então, se vem a incompreensão, a ingratidão, as críticas, Emmanuel diz, há pedras e espinhos. Aí ele termina esse texto dizendo, fixa-te em Jesus e passa.
fixa na caridade, fixa naquele que é o exemplo dos exemplos de caridade e vai adiante. Executa na prática esse amor. Em outro texto de Emmanuel, já que eu tenho 10 minutinhos ainda, né, de tolerância. Em outro texto de Emmanuel, que é no Vinha de Luz, e agradeço desde já pela paciência e caridade de vocês me escutarem. Em outro texto de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que também fala, né, no capítulo 110, que tem como tema caridade essencial, ele diz que em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, é em todo canto. E muitas vezes, quando a gente passa por uma sociedade em que tudo está tão acelerado, às vezes é até difícil você convencer quem não é espírita de que não há retrogradação, de que a gente não fica pior. Porque às vezes a gente escuta o povo dizer, não, o mundo está pior do que era. A violência está pior, a corrupção está pior, o mal parece que vai ganhar do bem. Como é que a gente que é espírita, a gente defende isso? A gente defende com unhas e dentes que estamos caminhando para o mundo de regeneração. Se não for pela nossa transformação. E que se a gente pudesse, se ninguém lesse o Evangelho, que ele pudesse ler nas nossas ações. Pelo contato conosco. Pela vivência conosco, que já temos a responsa nas costas. De ter um consolo além. De ter um consolo que a vida não acaba. De ter respostas para os nossos sofrimentos, que não tem nada solto, que não tem acaso, que não tem injustiça, mas sim reparação. Então, Emmanuel diz também nesse texto que pode ser com pão, com água, com remédio, que nós podemos ser caridosos, com a luz para os ignorantes, ou seja, contribuindo com algo que nós possamos saber, né? Com algo que nós tenhamos de conhecimento. Tudo isso colabora na edificação do reino divino. E ele ainda diz, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Lembra que lá no começo a gente falou, na questão 886 sobre caridade? Ali tem a regra do bem proceder para com o próximo. Mas lembra que a gente deve fazer com o próximo aquilo que a gente quer para nós mesmos? Como tudo se conecta, como não tem uma aresta, não tem uma pontinha solta. E Emmanuel disse, nós temos que nos edificar para edificar, que nos transformar para transformar. Mas não é esperando ficarmos perfeitos para servir, é servindo que ficaremos um dia perfeitos. É amando, é fazendo, é o verbo no ando, indo. É sendo caridoso que a gente vai aprender sobre caridade. É amando que a gente vai entender sobre amor. Mas às vezes a gente vê tudo no mundo tão teórico. Chego lá, vou lá no grupo Chico, saio da minha casa numa noite fria, chuvosa. Por quê? Se não porque você quer levar essa palavra para fazer sua semana diferente. Para fazer sua vida diferente. E colocar a caridade como nosso lema, como nosso estandarte, como o Espiritismo nos pede, nos convida. Então, Emmanuel ainda diz, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, no Cristo, para que ele viva em nós. Muitas vezes a gente diz que Jesus esteja convosco. Ele está disposto a estar conosco. E nós? Também estamos? Também estamos marchando nessa condição de sairmos da ignorância, de sairmos da dúvida. Quantas dúvidas nós ainda temos, ainda carregamos? Quando já está sem de resposta para essas dúvidas e a gente está ainda martelando naquelas coisas que não necessitam mais. Então, ainda no Evangelho, São Vicente de Paula nos diz que somente na prática da caridade nós vamos encontrar a consolação que procuramos. Lembra Joana de Ângeles, né? Quando fala
Quem seca a lágrima do outro não tem tempo de chorar. Mas as nossas dores, muitas vezes, nos paralisam. Alguém aqui tem dúvida que a gente vai passar por uma dor e um sofrimento ainda nessa encarnação? A gente já sabe o que vai acontecer. Por que a gente ainda se revolta tanto? É colocar o Evangelho aqui, ó, no coração, para blindar a gente desses sentimentos que são tão comuns, mas que a gente não pode considerar como normais. Comum e normal é diferente. Comum é o que a gente vive vendo por aí, vive acontecendo. Quantas barbáries vivem acontecendo? Mas o que a gente está procurando? Então, no Evangelho ele diz, não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a vontade. Então, exemplo, lembra lá no começo, agora eu vou conectar com o que a gente falou no início. Falar do patrono dessa casa, falar de caridade, falar da vivência de Chico, fazer essa homenagem, na verdade, né? Porque hoje nós falamos muito mais do Evangelho, muito mais do que nós podemos fazer a partir desse exemplo. A partir do exemplo de Chico, ou também a partir de tantos outros que nós temos. Quantos exemplos temos? Isso, o Evangelho aqui, ó, quanto tempo faz que já está escrito? E a nossa boa vontade? E a sua boa vontade? É seu compromisso. E ele diz, notai que a história guarda muitas lembranças de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que fechar o ouvido às suas palavras, o coração e a todos os seus bondosos preceitos? A caridade, então, é, meus irmãos, virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Se a gente está fazendo a edificação da nossa existência, a caridade é a base. É a base que nos coloca no caminho certo, no caminho reto, no caminho da nossa transformação. Como âncora das virtudes, ela nos é oportunizada. Ela nos é dada. Então, firmar nossa vontade, unirmos-nos nessa propagação da caridade, nesse exercício que nos convida, aí a gente encontra aquela alegria que a gente não encontra nas coisas passageiras. A gente encontra aquele sorriso largo que a felicidade de servir nos proporciona. E a gente ainda pode pensar, mas amar, como esses exemplos que Dani falou, ainda é tão difícil. Nos ocupemos então, sendo úteis, servindo, cuidando do próximo. Se a caridade moral ainda está distante, demos o pão, a caridade material. Ele falou aqui, ela é a porta para tantas outras. É tanto que a gente vê casas espíritas têm uma obra assistencial sempre marcante, porque nós precisamos atender às duas caridades. E se a segunda ainda não é possível, façamos a primeira, mas nunca nos contentemos com a desculpa de que não nos é possível fazer o bem. Nunca. Nós podemos, desde o simples pensar ao maior fazer, podemos eivar as nossas atitudes de caridade. Quando a gente lembra que ela é paciente, que ela é branda, a caridade ela espera, suporta, como Paulo também falou na carta aos Coríntios. Ela ali suporta a fé, suporta a esperança, porque ele diz, a caridade pode estar até acima da fé, até da esperança. Sabe por quê? Paulo coloca no Evangelho, porque está ao alcance de todos. Às vezes a gente ainda não pode ter fé. Às vezes, pedir esperança a uma pessoa que está chorando, que está sofrendo, que está passando por dificuldades, é difícil. Mas caridade, a gente pode pedir a todos. E todos podem fazer, sem exceção, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, independente da religião, inclusive. Lembra quando eu falei que a caridade está aí como esse ponto de intersecção entre as crenças? Quem de nós não pode ser caridoso? Muitos de nós podem não ser espíritas, podem não acreditar na reencarnação, na vida após a morte e tantas coisas.
Mas quem de nós não pode fazer o bem? Amar e ser caridoso. Quem de nós não pode fazer isso? E aí ele diz, meus filhos, fora da caridade não há salvação. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Às vezes a gente não sabe, né, se está fazendo certo ou errado. Lembra lá aquilo que eu falei de Emmanuel? Falar, ouvir, dizer que sim ou dizer que não, lembrar ou esquecer? A nossa consciência vai nos respondendo com o tempo. Se aquilo que a gente faz está alinhado ou não. E aí ele diz, evitará o mal, praticarás o bem. E a caridade é uma virtude ativa. Ela não é passiva. Ela exige ação, como está aqui na Bíblia. Ela exige movimento. É o amor na prática. E Emmanuel também nos diz, caridade é amor em manifestação incessante e crescente. Ou seja, a gente está assim, ó. E por mais que a nossa realidade queira nos convencer de que estamos em um caminho contrário, nós não estamos. Se o riacho é perseverante, por que nós não podemos ser? Se o sol não julga ninguém, ele vai aquecer todos. Por que nós, às vezes, nos damos esse direito de parar o nosso precioso tempo para cogitar da vida das pessoas? Se a chuva vem do alto, trazendo água, trazendo produtividade às nossas colheitas, quantas ideias vêm do alto e a gente não está disposto a receber? E a gente diz que não tem amparo. Mas a ideia está vindo, está fluindo, está aqui pertinho de nós. Então, é falar de ajudar os famintos, de agasalhar, de auxiliar os doentes, de secar as lágrimas, de oferecer conselhos, como nós já dissemos. Mas também é ser caridoso com quem não nos entende. É ser caridoso com aqueles que fogem da nossa presença. Com quem não quer nos olhar nos olhos. É ser caridoso também com aquele que não nos compreende. Oferecendo a essência mais pura da caridade, que é a de Jesus, que estava lá na cruz. E em nenhum momento deixou de ser caridoso para conosco e para com toda a humanidade. Se a gente quer exemplificar, se a gente quer escalar essa montanha de vida eterna, a gente tem que colocar a caridade em nossas ações, em nossa vivência. Quando a gente vinha no caminho, tem uma música, inclusive, que eu recomendo como um apanhar dessa homenagem ao patrono da casa, que se chama Um Cisco. Ela é de Plínio Oliveira. Não sei se meu amigo conhece. Que é uma homenagem a Chico Xavier. E ele vai falar de caridade, ele vai falar desse exemplo de Chico, que ele diz, Francisco, um cisco de Deus. Ou seja, uma parte de Deus que vem nos recordar de como pode o amor amar. Como pode o amor te transformar? Como pode o amor fazer diferente na sua vida? Busque a resposta dessa pergunta nesse instante e faça diferente imediatamente. Somos ciscos de Deus. E nessa homenagem que ele faz nessa música, belíssima, é uma letra muito profunda, aqui é só um trechinho, para lembrar como pode o amor amar. Como pode a caridade transformar? Como pode a gente ser uma nova pessoa, quando a gente se compromete a fazer diferente naquilo que nos compete? Que vocês sabem o que precisam, que eu sei, que nós sabemos. E aí prometo que para encerrar, e depois posso fazer a prece, não é isso, amigo? Emmanuel, no livro Estude e Viva, ele diz, a caridade é a força do amor. E o amor é a única força bastante o suficiente e com autoridade suficiente para sustentar-nos na união fraternal sob a raiz sublime da vida, que é Deus. A caridade é a força motriz do amor. É a exteriorização do amor. É ele posto em prática, como nós já dissemos incansavelmente aqui. Eu quis repetir tanto isso hoje,
que é para a gente sair com isso tatuado no juízo, como diz a história. E lembrar onde vamos ser caridosas na nossa vida. Em cada frase que eu busco trazer numa reflexão como essa, em como uma causa que tem todo efeito que tem uma causa, em cada frase que a gente traz, é buscando o efeito da reflexão, para que cada reflexão gere um pensamento e que cada pensamento estimule uma ação. Então, essa é foi nossa proposta de hoje. Falar para que gere isso aqui eu preciso fazer diferente, para que a gente reflita e nisso pense e faça realmente diferente. Que a caridade seja nossa bandeira, assim como foi e é a do patrono dessa casa, a do nosso modelo e guia, que é o Cristo Jesus, a do nosso anjo da guarda, que comemora quando a gente se transforma, que quando a gente caminha para o bem, lembrando que podemos ser caridosos em todos os cenários e que a caridade é, sim, a alma, a força do Espiritismo e também a força que nos leva a essa transformação. Então, eu agradeço, inclusive, aí, amigo, pelos ouvidos atentos, né? Pela alegria, pelo convite, pela paciência, né? De me aguardar, da gente conseguir marcar essa data. E vocês também, de terem saído de suas casas para escutar pacientemente essas reflexões que nós trazemos. E aí, para que eu não me alongue, porque acho que vocês perceberam que eu gosto de conversar e de falar, o amigo convidou-nos para fazer a prece final também. Então, irmanados aí nesse sentimento de caridade, eu convido a todos, a todas, quem também aí se sentir confortável, de repente em casa, depois vai assistir esse momento, para fecharmos os nossos olhos, respirarmos fundo, e munidos e munidas desse sentimento de gratidão, unidos, Senhor Jesus, em Teu nome, que vibremos esse sentimento de amor. Senhor Jesus, Mestre, amigo abnegado de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de servir, de ser útil e também de aprender, de refletir sobre as Tuas propostas para a nossa transformação e nosso alinhamento com os propósitos da divindade. Senhor, cá estamos com nossos corações que ainda tanto têm a aprender, buscando beber na fonte do Teu amor. Inspira, Mestre amigo, em nossas ações, a retidão de nosso proceder. Inspira em nossas mentes os pensamentos serenos e humildes para estarmos de acordo contigo. E por fim, Senhor, inspira em nossos corações o Teu amor, a Tua paz, que faz e fará de nós cada dia melhores, cada dia mais próximos dos Teus desígnios. Sabemos que ainda somos corações que sofrem, que carregamos aflições, que temos tanto que aprender. Mas te pedimos, Senhor, com a força da nossa vontade, que nos dê perseverança, força, fé e também nos inspira a caridade para vivenciarmos o Teu amor sempre em nossas ações. Fica conosco, Mestre amigo, ao patrono desta casa, Chico Xavier, a toda a espiritualidade amiga que ampara este grupo, que ampara cada um de nós. Fiquem conosco, nos amparando e nos guiando, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, amigo. Lhe empresto de volta o microfone? Ok. Olha, deu certo. Obrigada, viu? Como vimos hoje, né, a necessidade que a gente tem, né, de aprender, principalmente
Transmissão, depois daquela hora, ficou funcionando, o pessoal pôde participar. O pessoal está aqui comentando, ela é jovem no corpo, mas o espírito é centenário. Linda palestra, que lição. A Gorete Fonseca, a nossa Gogó também, né? Francisca Gorete, Tiago, o pessoal aí acompanhando, a mãe dele, Aparecida, Tiago lá do Apolo. Tá mandando um abraço para você, viu? Já esteve conosco em Bezerros, e todos saíram maravilhados, disse ele. A Janaína Pereira também, palestra linda. Dagmar Soares, olha o que ela disse. Muito lindo assistir uma jovem falar do Evangelho com tanto amor. Louvado seja Deus. Enfim, acho que eu citei todo mundo aqui que participou. Hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, né? Citando o nome do pessoal que acompanhou pelas redes sociais. Eu sei que a gente iniciou, né? Funcionou ainda 7 minutos ainda na primeira transmissão. E aí eu vi a Nívia participou. Estou lembrando agora os outros nomes das outras pessoas que participaram. Mas o Chico está completando aí esses 21 anos e é uma construção, né? Construção. A gente faz construção não é somente de questões físicas. O Chico é feito de pessoas. Então, é esse construir de seres humanos, e é o que ela bem falou hoje, né? A questão de construir pessoas e se modificar. Não ficar com aquela impressão de que, né, as coisas estão piorando. Não. Tudo está no seu devido lugar, porque Deus está no controle. Os filhos até dizem assim, não, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu até costumo dizer assim, Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que ainda somos meio analfabetos, que não conseguimos entender o que ele escreve. Meio tortuoso, né? E aí ele não consegue entender. Bom, na próxima semana, a palestra será com Alain Moura, do Maria Dolores, lá de Caruaru, com o tema Mediunidade com Jesus. E o aviso, a partir do dia 8 de agosto, nós teremos início ao EST. Estamos retornando depois, né, da pandemia, finalmente retomando essa atividade. EST, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Será realizado a partir das 7h30, terça-feira, dia 8 de agosto. Quem quiser participar, né, chega aqui, volta um pouquinho antes, naturalmente, né, poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina e continuar seguindo os estudos. Ao pessoal aí que acompanhou pelas redes sociais, uma ótima noite. Gratidão aí pela paciência. Alguns não continuaram, mas faz parte, né? Que a gente tenha aí uma semana de muita luz, muita paz, compreensão, paciência uns com os outros, precisa disso. Caridade, amor especialmente, né? Caridade em ação, que é o amor dentro do lar, inclusive, né? Bom, vamos encerrar aí a transmissão e a todos muita paz, muita luz. Quem for ficar por paz, a gente pede que permaneça em prece e em silêncio para que as equipes possam